A Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como a Lei Rouanet, é uma das principais ferramentas de fomento à cultura no Brasil. Criada em 1991, o mecanismo, que oferece uma parceria entre empresas e projetos culturais, permite o acesso do brasileiro à arte, movimenta comunidades e possibilita o desenvolvimento na economia criativa. Hoje o TV Câmara Entrevista é sobre a LIC. A Lei de Incentivo à Cultura foi criada com a proposta de oferecer recursos financeiros a projetos socioculturais. Por meio dela, profissionais e grupos de diversas áreas da arte têm conseguido capital para se desenvolver por meio de todos os tipos de manifestações. Aqui na cidade, essa iniciativa foi instituída oficialmente em 1995 e desde então, coletivos e artistas de diversas áreas possuem a oportunidade de compartilhar seus trabalhos. No primeiro bloco agora do TV Câmara Entrevista, nós vamos falar sobre o projeto Cultura e Economia para Jacareí, mais conhecido como SEJAC. Essa é uma pesquisa contemplada pela LIC também e tem como objetivo recolher resultados e divulgar diferentes informações sobre a economia da cultura criativa aqui no município. E quem está aqui com a gente para conversar sobre essa proposta é a coordenadora geral dessa pesquisa, a Jade Diniz, que é economista e mestre em desenvolvimento e políticas públicas. Jade, seja muito bem-vinda. Olá, Nayara. Queria agradecer o convite aí para esse bate-papo muito importante, né? Estou muito feliz de estar aqui e agradeço mesmo o convite. A gente que agradece a sua participação já de antemão. E vamos começar já falando sobre os objetivos dessa pesquisa, né? Porque na descrição da missão dessa pesquisa de vocês falam que é sobre um estudo e divulgação dos reflexos das atividades artísticas culturais por meio da LIC, né? E aí é um tema bem complexo, né, Jade? Eu queria que você falasse aqui pra gente como que surgiu essa ideia. Bom, Nayara, antes de ser economista, né, eu também, atualmente, eu sou fotógrafa aqui no município de Jacareí, eu faço parte de um coletivo, né, a Autopoiese, e desde que eu comecei a entrar nesse movimento da arte e da cultura, né, eu comecei a me questionar como que a economia ela tinha relação com essas questões aí de lei de incentivo à cultura e outras formas de financiamento cultural, né? Como que a economia poderia entender como está esse processo, como está essa lei, como anda a categoria, né? E aí, o questionamento aí de economista se juntou aos meus questionamentos enquanto artista, enquanto produtora, né? E aí eu conheci o William Retamiro, que é também o coordenador do projeto, né? Ele está como coordenador de pesquisa. A gente foi apresentado e em algumas conversas a gente começou a questionar junto sobre como a gente poderia entender esse processo, né? Então, lá em 2019, mais ou menos, a gente se conheceu e aí a gente começou a levantar algumas ideias sobre como a gente poderia estudar aí o setor cultural de Jacareí, né? E a LIC, né, os projetos contemplados na LIC, eles são uma parte aí de todo esse setor cultural, né? E como ela é uma lei de incentivo já muito antiga, ela é uma política pública de Estado, né, e que tem muitos resultados aí para diversas economias e diversos territórios no Brasil, a gente pensou assim, por que não então entender como anda a LIC em Jacareí, né? E aí a gente se juntou, escrevemos o projeto, levantamos muitas questões por questão de metodologia, né? E aí, em parceria com a Fundação Cultural, a gente conversou com eles e perguntou se a gente pensasse um projeto de pesquisa, existiria a possibilidade de a gente ter acesso a esses documentos para poder fazer aí as pesquisas, né? E aí essa conversa rolou muito legal, e aí o William, então a gente escreveu o projeto, conseguimos aí a aprovação. E aí, basicamente, o intuito, aí, eu acho, desse projeto é entender qual é a importância da cultura na economia do nosso município, né? Já existem vários estudos relacionados a outros territórios que fazem essa análise, não da forma como a gente está fazendo, né? Mas a gente buscou várias referências e aí surgiu essa vontade de entender, então, como anda o setor cultural em Jacareí, né? Então, eu acho que a ideia, ela surge
dessa vontade de entender como é que está o nosso setor e um setor tão importante, né? A gente nem imaginava na época que a pandemia, por exemplo, ia impactar essa área, né? Tão grandemente, né? E aí hoje o estudo que a gente está fazendo, ele vem reforçar aí o quanto a cultura é importante, não só por uma questão, por exemplo, de geração de emprego e renda, né? Que é o nosso maior resultado aí, mas por uma questão, por exemplo, de importância pela saúde, pelo entretenimento, pelo lazer, pelo bem-estar. Então, a cultura ela vai muito mais além do que só a geração de emprego e renda, né? Sim, a cultura está sendo ainda, porque ainda estamos em pandemia, né? A nossa companheira, né? Sim. Dentro de casa, com os filmes, né? Filme também, né? É arte, né? O pessoal acaba vendo só como entretenimento, mas os filmes, os livros, né? Os jogos. Então, a arte está sendo a nossa companheira para manter a nossa saúde mental, né? E é legal também trazer para quem está nos assistindo, Jade, essa junção entre economia e cultura, né? Porque geralmente, né, as pessoas não fazem essa associação, né? Quando você pensa em economia, você já pensa em bolsa de valores, você já pensa, né, em serviços econômicos, né? Uma coisa mais taxativa, né? E eu queria que você então explicasse para quem está nos acompanhando o termo, né? Economia criativa. O que significa? Bom, então, Nayara, antes de eu explicar, né, sobre economia criativa, é bom a gente entender que são dois termos que vêm se desenvolvendo aí no Brasil e no mundo a partir dos anos 60, né? Primeiro, a economia da cultura como um campo-mãe aí que vai abraçar esses novos tipos de economia, como a economia criativa, né? Mas além dessa, a economia solidária, a economia circular, a economia do conhecimento, são vertentes aí da economia, um tanto quanto recentes, né? Uma vez que as ciências econômicas é uma ciência muito antiga, então são vertentes mais recentes aí da economia e que vem acompanhando as mudanças do mundo, né? Então essas novas vertentes elas vêm para explicar um novo dinamismo econômico que a gente vem vivenciando com mudanças tecnológicas, né? Mudança de paradigmas aí. E então a economia da cultura ela se configura como um campo-mãe aí, né? Então, o que é cultura, né? Antes da gente falar de economia da cultura, o que é cultura, né? Às vezes é difícil a gente entender de fato o que é cultura, porque estamos mergulhados nisso o tempo todo, né? As gerações, elas vivem de cultura. Então, são coisas que são perpassadas aí por muito tempo. Então, vivenciamos e respiramos cultura o tempo inteiro, né? E produzimos atividades culturais e artísticas há muito tempo, né? Não é coisa de um século, 2 séculos, é desde a nossa existência enquanto humanidade a gente produz cultura, né? E aí a economia, enquanto uma ciência, enquanto uma ferramenta, ela vem olhar para a cultura muito recentemente na nossa história, né? Infelizmente, porque a gente produz cultura, como eu disse, há muito tempo e a gente demorou para entender que a cultura ela também era um campo que gerava valor para a nossa sociedade, né? Além do valor simbólico, né? O valor intangível, mas por uma questão tangível mesmo de geração de valor econômico, faz pouco tempo que a gente começou a olhar para isso, né? No mundo, num debate global, isso começou aí na década dos anos 60, e aí os estudiosos de vários lugares do mundo começaram a entender, a perceber que a cultura ela tinha um valor econômico para a nossa sociedade, além da própria cultura pela sua existência, né? E aí ela foi sendo cada vez mais colocada dentro do campo econômico. E no Brasil, esse movimento ele vai acontecer aí nos anos 80, quando Celso Furtado, que foi um dos grandes economistas do Brasil, né? Na época ele era o ministro da Cultura e ele foi o primeiro que teve, acho que algum atino, assim, ou vontade ou necessidade de entender a dimensão econômica da produção dos bens culturais. Então, o que isso que a gente está gerando de cultura está gerando também de valor para a nossa sociedade, né? Como isso influencia no crescimento da economia ou no desenvolvimento social, né? Então, isso começou lá em 85. Então, de 85 para cá, a gente vem explorando esse campo da economia da cultura, né? Lembrando, então, que a economia, na verdade, aí, ela é uma ferramenta para se entender a cultura. Qual é os reflexos, os impactos que a cultura tem gerado na economia do país, dos estados, dos municípios, né? É um conceito recente, muito amplo e muito importante também, né? Então, eu acho que tem aumentado muito os debates em relação à economia da cultura, principalmente porque hoje, quando ela
que foi pensada lá atrás, né, esse conceito da economia da cultura, era uma vontade de entender a cultura enquanto um campo econômico. Mas hoje a gente entende que a economia da cultura, ela é uma política de desenvolvimento, principalmente porque o Estado, né, o governo, ele precisa apoiar essas atividades e essas expressões artísticas culturais, né? Então, a lei de incentivo à cultura, por exemplo, ela é um mecanismo aí habilitado aí pelo Estado para poder valorizar essas atividades culturais, né? Então, a economia da cultura, ela vem para tentar entender, então, como essas atividades culturais elas têm gerado valor na nossa sociedade, qual é o impacto ou o reflexo disso, né? É um conceito bastante amplo, é até difícil aqui falar para você o que significa, né? Porque eu acho que o conceito ele mudou muito ao longo dos anos, de quando ele foi concebido há 50 anos atrás e como ele é enxergado atualmente, né? Hoje a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa no campo da economia da cultura, né? A gente quer entender aí o valor e o simbolismo da cultura e da arte para a economia da nossa cidade, né? E aqui em Jacareí temos muitos projetos fomentados, né, pela LIC, né? Temos muitos coletivos, muitos produtores culturais, audiovisuais, né? Aqui a gente tem, né, felizmente, né, somos privilegiados por ter muito conteúdo artístico. E aí, no caso, a pesquisa de vocês é de extrema importância, né, Jade? Porque vocês estão buscando dados de 2016, 2017 e 2018, né? Com toda essa documentação que você falou já aqui pra gente. Queria que você falasse como é que está sendo esse processo de pesquisa. Nayara, é muito engraçado, né, assim, falar sobre tudo isso, porque está sendo uma novidade muito grande para mim. Trabalhar com pesquisa em economia na área de cultura, né? Trabalhar com arte não era o meu campo de pesquisa antes, mas eu estou gostando muito, estou aprendendo muito, principalmente por estar aí hoje trabalhando também como produtora cultural, né? Então, olhar para a potência desse setor tem sido uma coisa muito bonita, até emocionante de ver assim quantas coisas foram executadas aqui no município, né? E como você disse anteriormente, aqui a LIC em Jacareí, ela começou em 95, né? A gente está em 2021, então quantos projetos e quantas atividades foram possibilitadas todos esses anos pela política, né? E aí a gente decidiu fazer o recorte aí metodológico mesmo, né? Dos anos de 2016, 2017 e 2018, como você disse. Dentro desses editais, a gente acabou analisando 31 projetos. Então, a gente acessou o arquivo público uma vez que os documentos fiscais, né, as prestações de contas, porque a nossa análise, ela parte da gente olhar os documentos fiscais das prestações de contas de cada projeto que foram executados, né? Então a gente olha lá quanto foi pago de imposto, quanto foi pago de salário, quanto gastou com figurino, ou com iluminação, ou com estúdio. Então a gente foi abrindo uma pesquisa muito grande sobre todas essas informações que vinham nas notas fiscais, né? E a gente agrupou isso no Excel e está fazendo uma análise em cima disso. E aí a gente percebeu que são projetos bastante diversos, né? E tem muita coisa legal que está sendo realizada, que continua sendo realizada, né? E aí, esses documentos fiscais e essas prestações de contas, elas ficam hoje no arquivo público aqui de Jacareí. Então, desde janeiro, a gente vem fazendo visitas ao arquivo público, né? Claro que com todas as questões sanitárias, né? Teve época também que a gente não pôde acessar, então foi uma pesquisa tipo uma novela, né? Porque a gente foi fazendo ela por capítulos, porque a gente tinha que esperar aí as questões da pandemia, né? Então, hoje somos um grupo aí de 6 pessoas, eu e o William na coordenação de pesquisa e mais 4 bolsistas. Gostaria até de agradecer a equipe aí, porque o projeto não teria sido possibilitado hoje sem essas pessoas junto com a gente, né? É um projeto de construção coletiva que é feito aí por pessoas de Jacareí e para Jacareí, né? Então, a gente visitou o arquivo público, tem feito essas pesquisas lá desde janeiro. A gente analisou mais ou menos 1.800 documentos, então são aí desde janeiro até agora, né? 8 meses fazendo muita pesquisa, mexendo com muito papel, mas a gente conseguiu levar isso para o digital, né? Transformar essas informações em questões digitais para melhorar aí a nossa pesquisa.
E aí a gente agora não está indo mais no arquivo, né? Estamos fazendo mais a pesquisa em casa mesmo, nas reuniões. E agora a gente já está na parte mesmo de divulgação, né? A gente começou a divulgar os dados e eu acho que é isso que eu tinha para falar por enquanto da pesquisa. Sobre a pesquisa, né? E Jade, a gente trouxe um dado também, no caso sobre a ONU, que declarou que esse ano de 2021 como o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Segundo a organização, nos últimos 15 anos, o setor foi um dos que obteve crescimento mais rápido da economia mundial em função do poder transformador de geração de renda, como a Jade está falando aqui para a gente. Então, a gente vê aí, né, na tela, para quem está em casa, os dados da pesquisa da Unesco, que fala que sobre as atividades do setor cultural, que agora contam com 6,1% da economia mundial. E elas geram uma renda anual de 2,25 bilhões de dólares e quase 30 milhões de empregos no mundo todo, empregando mais pessoas com idades entre 15 e 29 anos, então aí a população jovem e jovem adulta, né, do que qualquer outro setor, né? Essa população na área da arte está empregando mais do que qualquer outro setor. E aí eu queria que você falasse para a gente, a partir desses dados da ONU, qual que é a relação, então, da LIC, né, com o crescimento dessa economia criativa? Bom, Nayara, eu acho que a LIC hoje ela é um principal instrumento aí de fomento, né, a partir do Estado aí, né, para o setor cultural. E eu acho que é uma política de fato que influenciou muito aí no crescimento e no desenvolvimento econômico do país, né, tanto que é uma política que existe desde 1991. Então, alguns institutos, por exemplo, como a FGV ou como a Firjan, né, que é um instituto do Rio de Janeiro, eles costumam fazer algumas pesquisas a respeito da lei de incentivo à cultura, né? E aí, partindo disso, a gente consegue ver o tanto que essa lei ela tem sido importante para o nosso país, né? Por exemplo, eu acho que o principal fator aí da lei de incentivo à cultura é a geração de emprego e renda, e é um fato que a gente conseguiu constatar na nossa pesquisa aí para o município de Jacareí, né? Eu acho que isso é a nossa cereja do bolo, o tanto de emprego, principalmente, que isso tem sido gerado, né? E o tanto de renda também. E aí pensar que a lei de incentivo à cultura, ela não é só um mecanismo que precisa só do Estado, né? Porque o Estado, ele fornece aí a possibilidade da gente produzir atividades culturais a partir de aprovações em editais, porém é uma lei que ela precisa aí de alguns incentivadores, né? Uma vez que é uma lei que é baseada no incentivo fiscal. Então, empresas, por exemplo, pensar que a LIC ela é uma política com várias escalas, né? Então, ela é uma política federal, estadual e também municipal. No caso da política municipal, você precisa que empresas que pagam ISS ou IPTU, elas renunciem a esse imposto em favor de um projeto. Então, a gente precisa melhorar o nosso diálogo, né, e favorecer esse mecanismo de integração entre os atores locais, que são aí artistas e produtores, o próprio Estado, né, e aí representado por secretarias de cultura ou fundação cultural, e as empresas incentivadoras, né? Porque tem muitas empresas que têm condição de repassar esse imposto para a execução desses projetos, mas tem muitas empresas que não sabem disso, né? Então a gente precisa melhorar a nossa forma como a gente mostra o que é ali, que é a importância dela, para que mais empresas se sintam confortáveis para poder incentivar esses projetos, né? Porque não basta só a gente ter o aval aí do Estado, a gente precisa também dessas empresas como parceiras aí para poderem incentivarem os projetos, né? Sim, e essa pesquisa de vocês, né, com certeza vai elucidar muito mais, né, os empresários, né, as grandes empresas também, micro, né, médios e grandes empresas aqui da nossa cidade, a se estreitarem mais, cada vez mais com os artistas aqui do município, né? E Jade, a gente já está chegando ao final desse primeiro bloco do nosso bate-papo, eu queria que você já falasse, para finalizar essa nossa conversa, sobre a sua expectativa com essa pesquisa e deixasse os contatos
Você disse que já está em processo de divulgação, né? Deixasse aí os contatos para quem quiser acessar esses dados. Tá certo. Bom, Nayara, a minha expectativa assim é muito boa. A gente está muito feliz com o que a gente está vendo aí os resultados, né? A gente quer trazer informações sobre geração de emprego e renda, integração territorial, questões de gênero, valorização das expressões artísticas culturais, né? Então, eu acho que esse projeto, ele é uma forma da gente ter uma ferramenta em mãos para a gente, enquanto atores locais, conversarmos sobre como está e como pode melhorar as nossas políticas públicas de cultura, né? Melhorar o ambiente tanto para o Estado, quanto para as empresas, quanto para os próprios artistas, né? Eu acho que o projeto também é uma forma de agradecer esses artistas e produtores locais aqui, porque tudo isso que a gente está analisando não seria possível se não houvessem esses artistas e produtores trabalhando, né? E favorecendo esse ambiente maravilhoso que a gente vive da cultura aqui em Jacareí. É claro que tem muita coisa para melhorar, e isso é a intenção do projeto, a gente também ter aí as ferramentas para ver o que pode ser melhorado, né? E também para mostrar para as empresas que sim, vale a pena incentivar esses projetos, porque precisamos da arte e da cultura muito mais como geração só de emprego e renda, mas como a gente disse, por uma questão de saúde, de bem-estar, né? Valorizar esse campo que sempre foi muito importante para a nossa vida e vai continuar sendo, né? E depois da pandemia a gente entende isso ainda mais, né? E aí, com relação aí às redes, né? A gente está com uma página no Facebook que chama Projeto Cultura e Economia para Jacareí. Também um perfil no Instagram, o @ sejac.projeto. E aí a gente também tem um e-mail, caso alguém queira entrar em algum contato para tirar alguma dúvida. A gente também está tendo uma relação com alguns proponentes para conversar com eles, saber como foi os projetos, terem acesso a algumas fotos, né? Então, é sejac.projeto@gmail.com, e qualquer pessoa que tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa para partilhar, pode mandar lá no Instagram, no Facebook, que a gente está sempre de olho. Que ótimo. Eu já dou os meus parabéns a vocês, tendo a toda a equipe, pela pesquisa. Essa pesquisa com certeza já está sendo muito importante para o nosso município, para poder valorizar cada vez mais a nossa cultura aqui. Muito obrigada, viu, Jade? Obrigada, viu, Nayara? Foi um prazer estar aqui. Tchau, até mais. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre a Lei de Incentivo à Cultura, mas dessa vez com o coletivo Cultura no Morro, que vai nos contar sobre os impactos dessa lei pública na comunidade do bairro Pedra Mar. É daqui a pouco, não saia daí.